Então, estamos falando aqui sobre ser moldado para servir. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios, capítulo 2. É um versículo bem conhecido. 2, versículo 10. Versículo 10 diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. É tão interessante porque no plano de Deus e no propósito de Deus para as nossas vidas, foi tudo pré-planejado. Inclusive, boas obras para você executar, para eu executar, foram pré-pensadas, foram pré-planejadas e estão dentro do plano de Deus. O que é uma boa obra, né? Tem muitas boas obras, mas boas obras me lembram um pouco a ideia que tem por trás do pecado, que é qualquer pecado que você faça vai ferir algum relacionamento seu, ou com alguém ou com Deus. E se for pensar em boa obra, é a mesma coisa. Qualquer boa obra que você for fazer vai ser para ajudar, abençoar, cuidar de alguém que está necessitado. Então, por um lado, pecado destrói relacionamentos. E boas obras são para formar, criar, ajudar e fazer funcionar os relacionamentos. Então, nós temos planejado por Deus coisas a fazer. Ele está nos chamando, está nos dando oportunidades, está trabalhando nas nossas vidas, nos moldando para serviço que Ele já sabe o que é e Ele já sabe o que Ele quer. E aí, pensando nisso, é muito comum, infelizmente, irmãos e irmãs em Cristo olharem para um pensamento assim e pensar: puxa, isso soa legal, mas eu não faço ideia. Muita gente dentro do próprio corpo de Cristo tem dúvidas quanto a dons espirituais e tem dúvida quanto à aplicação daqueles dons espirituais. Não é incomum que você pergunte para alguém: qual é o seu dom? E a pessoa diz: olha, não sei, não tenho certeza. E de que forma você usa isso? Se não sabe qual é, como é que está usando? Então, a ideia é, é muito importante. Se Deus planejou e Ele fez, está dentro do plano e dos propósitos dele, então é muito importante que nós estejamos a par do grande plano de Deus nas nossas vidas, tanto quanto igreja, também quanto indivíduos. Mateus 20, também outro versículo muito conhecido. Todo mundo já sabe de cabeça, né? Vamos começar no versículo 20. Então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando, Jesus pediu-lhe um favor. Jesus lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu: mande que no seu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Está falando sobre o cálice de sofrimento.
Eles responderam, sem nem saber o que era: podemos. Jesus lhes disse: vocês beberão o meu cálice. Quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles que estão preparados por meu Pai. A frase que mais me chama a atenção aqui é: vocês não sabem o que estão pedindo. E você pensa sobre a igreja e dons. Tem uns dons que são mais chamativos e outros que são menos chamativos. Tem os dons que são mais evidentes ou estão mais em evidência. E tem dons que passam quase que despercebidos. E o apóstolo Paulo nos incentivou a chamar a atenção para aqueles dons que são menos fáceis de ver e de dar honra a essas pessoas. Mas a tendência nossa é de pensar em querer, talvez é egoísmo, talvez é vaidade, mas de querer fazer algo no reino de Deus que chame a atenção de alguém, ou que as pessoas aplaudem, ou que seja algo que me coloque em evidência de alguma forma. E será que nós, ao buscar algo assim, sabemos o que estamos pedindo, sabemos o que estamos querendo? E se Deus planejou para que você fizesse algo, não seria melhor fazer aquilo, não importa o que seja, do que você ir atrás do que você acha que gostaria de fazer? E de como você acha que se sentiria ao fazer algo? Porque nunca encontrei um versículo na Bíblia que associasse sentimento a serviço. Eu nunca encontrei. E aí, continuando a passagem, Jesus diz, versículo 24, aqui, né, Mateus está contando, quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos. Então Jesus chamou-os para junto de si e disse: vocês sabem que os governadores dos povos, os que dominam e os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim, porque Cristo está formando algo diferente, onde posição, importância e hierarquia não tem espaço. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Então, grandeza no reino de Deus é serviço ao outro. Agora, essa é a razão para servir? Eu diria que não. Ele está falando sobre uma inversão de valores. Ele não está apelando para a sua ganância, ou a minha, para a sua vaidade, ou a minha. Ele está dizendo: no meu reino, grandeza é servir. E quem é chamado para ser servo? Todos. E todas. Todos os que seguem Jesus são chamados para servir. Então, qual é a diferença entre uma pessoa e outra? É o tipo de serviço, talvez a área, né, de atuação. Vai haver algumas diferenças, mas é serviço e serviço, e todos são servos, e servo por servo, Jesus é rei e nós somos servos, ok? Alguns vão ter serviços que carregam um fardo de maior peso, por exemplo, quem ensina, ou quem é um pastor, presbítero, né, um bispo. Então, existe um peso maior de responsabilidade, mas serviço por serviço, são servos e é serviço. E aí Jesus então fala, né, versículo 27, quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja o servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Por que você está aqui? Por que Deus trouxe você para esse mundo? E se Ele, quando veio aqui, não veio para ser servido, mas para servir, então o que Ele está querendo da gente? É errado ser servido? Jesus foi servido alguma vez? Foi, né? Teve muitas situações que Jesus foi servido. Inclusive, Jesus foi servido
tendo os pés lavados com lágrimas e os pés enxugados com cabelo. Mas esse não era o seu propósito, de ser servido. Então por que ele deixava as pessoas servirem ele? Porque se você não deixar alguém servir você, então como é que ela vai cumprir a função ou o propósito dela? Você já viu alguém que você tenta fazer uma coisa pela pessoa e ela não deixa? Já esteve nessa situação? Deixa eu ajudar você. Não precisa me ajudar não. Deixa eu consertar isso. Não, depois eu conserto. Deixa eu te... Não. É como se não tem espaço para fazer algo pela pessoa. Então, do mesmo jeito que Jesus está chamando você para servir, você vai estar errado se você impedir o seu irmão ou a sua irmã de servir você. Se você diz não, então essa pessoa não está fazendo o chamado dela e o propósito que Deus tem dado a ela. Eu nunca me esqueço de um irmão de Recife que deu uma mensagem com lágrimas. E ele disse que tinha começado uma reunião, um estudo bíblico na garagem de alguém. E ele disse que o irmão da casa, que estava abrindo sua casa, não, sua garagem. Eu acho que pifei aqui. Será que é a pilha? Então, o irmão que não tinha muitas condições financeiras queria comprar cadeiras que eram caras. E esse irmão que estava chorando disse: eu disse para ele, não compre, porque você não tem condições. E ele com lágrimas disse: eu impedi ele de servir do jeito que Deus chamou ele para servir no reino. Então, não servir é ruim, como impedir alguém de servir é ruim. E não está aquilo que Deus está nos chamando nas nossas vidas para fazer. Efésios fala sobre uma sujeição mútua, né? Pensando até sobre marido e mulher, né? Porque historicamente falamos mais sobre a submissão da mulher ao homem do que o homem a Jesus. Mas se você parar para pensar, por amor à esposa, que deve ser o mesmo amor de Jesus à igreja, o homem serve a sua esposa e a sua esposa serve o seu marido, e assim por diante. Mas nota, para um servir, o outro tem que deixar. E para o outro servir, o outro tem que deixar. Então, sou servido e eu sirvo. Sou servido e eu sirvo. E aí, o relacionamento se torna algo muito bom e muito saudável. Imagina se nós estivéssemos todos nessa mentalidade de: eu não vim para ser servido, mas não vou impedir você de fazer, mas a minha razão de estar, a minha razão de estar aqui é de servir. Então, faço o meu propósito e permito, abro espaço para você fazer o seu. Uma pessoa namorando uma vez disse, estava numa conversa com o namorado, e o namorado disse assim: eu estou 100% para esse relacionamento e você não dá. Ok? Essa foi a conversa. E a mocinha que estava do lado de lá disse: você dá 100%, não tem espaço para que eu faça alguma coisa. Se você vai 100, o que me sobra aqui? Se ele fosse 50, 60, 70, ela vinha 30. Mas como ele dava 100%, ele não deixava que ela pudesse fazer a parte dela no relacionamento. E quem estava reclamando? Ele. Ele estava reclamando. Bruno, minha primeira imagem está aí. João capítulo 12. João capítulo 12.
versículo 23. Então Jesus se dirigiu a eles, dizendo: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-lo para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Essa metáfora da semente é uma metáfora universal. O nosso mundo depende da morte das sementes para que haja a germinação. E aí vem aquela ideia, né? O que veio primeiro, né? O ovo ou a galinha? Deus criou a semente, depois pensou em Jesus Cristo. Eu duvido. Eu acredito que tudo que Deus fez, já sabia de que forma iria usar e aplicar. Jesus disse que estava chegando a hora dele ser glorificado. Também estava se referindo à sua ida para a cruz. E falando sobre a necessidade de morrer. Para que nós cumpramos o que Deus está nos chamando para fazer em termos de serviço, nós precisamos morrer como Cristo morreu. Nós precisamos morrer como Cristo morreu. Se nós não morremos, também nós não vamos, como diz aqui no versículo 24, nós não vamos produzir muito fruto. O seu eu vai atrapalhar, o seu orgulho, o seu egoísmo, sua vaidade, sua cobiça, vai te atrapalhar, vai impedir você de servir e produzir o tipo de fruto que Deus está chamando para fazer. Então a gente abrimos mão, renunciamos e dizemos: nós não somos mais dono, e abrimos mão e dizemos: Jesus, quero servir, não importa quem e não importa como, se for da sua vontade, irei fazer. E ele fala no versículo 26, se alguém me serve, siga-me. Ande como eu ando, vá comigo, deixe eu guiar você. E pensando na pergunta, onde você está? Jesus diz, onde eu estou, ali estará também o meu servo. Se nós começamos a entender o que significa morrer para nós mesmos, e nós incorporamos essa mentalidade de servo, então nós já sabemos a resposta da pergunta, onde você está. Deus não precisa perguntar, não que Deus não saiba, mas Deus não precisa perguntar, porque você vai saber onde você está. E se você estiver servindo, se você estiver focado em servir, então você sabe onde você está, e você sabe que você está com Jesus Cristo. Próxima imagem, por favor. Logo que eu cheguei no Brasil, tinha um comediante chamado Terence Hill, que fez vários filmes, mas um dos filmes era Meu Nome é Ninguém. E foi tão interessante porque, por alguma razão, o nome desse filme ficou na cabeça da minha família. E algumas décadas depois, meu pai começou, querem ouvir mais uma história do meu pai?
Queremos! A gente não aguenta mais, né? Meu pai começou a dizer, eu não sou nada nem ninguém. Então, temos dificuldade em entender o que significa morrer e temos dificuldade em entender qual é o nosso valor e temos dificuldade de entender que nós podemos abrir mão de nós mesmos, continuar com o nosso valor e não carregarmos o peso de ser alguém. Ok, está confuso, né? Vamos lá. Não tem ninguém igual a você neste mundo. 7,8 bilhões de pessoas, talvez 7 bilhões já morreram, não sei, mas assim, é mais de 10 bilhões de pessoas e nenhuma igual a outra, nem gêmeos idênticos são exatamente iguais. Aí o que isso significa? Isso significa que você tem características que são parecidas com pessoas, mas que, em termos reais, ninguém tem o que você tem. Quem passou pela sua família, quem passou pela sua formação espiritual, quem viveu suas experiências, quem tem sua personalidade, quem tem seus recursos pessoais, seja dons, talentos, dinheiro, seja o que for, estudo, quem faz as suas opções do coração, aquelas decisões que você toma todo dia, quem faz exatamente como você faz? E a resposta é: ninguém, só você. Há algo especial nisso? A resposta é: sim. Quem falou não? Não tem problema não. Porque essa é a parte confusa. Lucas 17. Versículo 7. Qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: venha agora mesmo, sente-se à mesa? Não é verdade que, ao contrário, lhe dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me, então eu como e bebo, depois você pode comer e beber? Será que ele terá que agradecer ao servo por ter feito o que ele havia ordenado? Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam: somos servos maravilhosos. Somos servos inúteis porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Por um lado, ninguém é igual a você, o que quer dizer o quê? Que ninguém vai servir exatamente como você serve, com as pessoas que você serve, do jeito que você serve. Ninguém. E Deus planejou para você boas obras que Ele não planejou para mim, ou com pessoas diferentes, ou seja lá como for, mas as boas obras não são exatamente iguais em termos de realização para todos e qualquer um. E por outro lado, se nós fizermos a nossa parte e usamos as nossas experiências, a nossa formação espiritual, os nossos recursos, a nossa personalidade para fazer a vontade de Deus,
nós podemos dizer no final do dia, não foi nada demais. Sou um servo inútil. Por quê? Porque nós nunca vamos, e o nosso Senhor nunca fez isso, nós nunca vamos servir ao ponto de nos gabar do nosso serviço. E para e pensa, qualquer coisa que a gente passa por Deus, comparada ao que Deus fez por nós, se não é nada, é quase nada em comparação. A grandeza de Cristo, a perfeição de Cristo, Deus se comprimindo para dentro do ventre de uma mulher. Como? Eu não sei, mas Ele fez. Os muçulmanos não gostam disso, viu? Eles não gostam do cristianismo, porque o cristianismo diz que Deus virou um ser humano. Isso é blasfêmia para eles. Para nós, é a nossa fé. Mas ninguém tem uma explicação. Como é que tudo que Deus é, o soprador de bolas gigantes de fogo, vira um fetus dentro do barrigo de uma mulher, vira um... Pensa, ele se reduziu a um bebê? Ele se reduziu a um fetus, um zigoto? Ele se reduziu a uma célula? Eu não sei responder. Eu só sei que o Espírito Santo fecundou e Deus estava lá. E dava para ver em Jesus a glória de Deus. Ele estava lá. Agora, como foi? Nós não sabemos. Mas temos comparação com isso? A gente consegue se comparar com isso? A gente tem alguma razão para nos encher, né? De nos gabar por algo que a gente faça? É muito bom ser usado por Deus, não é? Jane e Breno, e claro, outros mais, mas não estavam na reunião. Jane e Breno estavam sendo elogiados hoje pela forma que eles estavam servindo nesse retiro. Isso é muito bom. É bom ser útil no reino de Deus. Aí você olha e pensa, Deus está me usando. Obrigado, Senhor, por me usar, mesmo que eu seja um servo inútil. Ou posso dizer, obrigado, Senhor, por me usar. Que bom que o Senhor me deu essas experiências e esta vida, e que assim eu posso usar essas coisas para o seu reino. Tudo vem dele, então. Você é especial? A resposta é sim. Mas qualquer coisa que você tem de especial veio de Deus. Então, não é mérito próprio. Mas aí, o chamado de Deus é de levantar e ir atrás daquilo que Deus quer nas nossas vidas. Então, meu pai dizia que sou nada nem ninguém. E ele dizia, você pode me xingar, você pode falar mal da minha mãe ou da cobra da minha mãe. Você pode me bater, ele bater, estaria disposto a levar também. Porque ele dizia para as pessoas, se eu não sou nada, então aquilo não é ofensivo. Aquilo não precisa doer. Dói no orgulho. Orgulho ferido dói. Mas se eu abro mão do orgulho e abraço a humildade e digo, Jesus é, e eu não sou, mas eu estou aqui para ser como Cristo e servir, então, quer falar de mal de mim? A boca é sua e Deus te deu liberdade para falar. E quer fazer algo mal para mim? Você vai fazer, porque não vai ser eu que vai impedir as pessoas de fazer mal contra mim. E se Deus deixar, então vai acontecer. Vai acontecer. Orgulho é pesado, humildade é leve. Egoísmo é pesado, mansidão é leve. Quer carregar peso da resto da sua vida? Carrega.
Mas Jesus está chamando você para largar o peso. Orgulho se fere fácil. Quando se fere, dói. E quando dói, aí facilmente vira amargura, vira ódio, vira vingança e assim por diante. E Jesus está dizendo: não se preocupe com isso. Abra mão. Deixa eu libertar você. Então, o que é morte? Morte não é a morte de todos os desejos. Aliás, se eu estou trabalhando a minha mente para pensar como Jesus pensa, então o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou começar a amar o que Ele ama e odiar o que Ele odeia. Eu vou começar a buscar os atributos dele na minha vida e abrir mão das que não são. E aí, quanto mais eu cresço em humildade, mais orgulho fica no seu canto, né, sem espalhar. Quanto mais eu amo o meu próximo e sirvo o meu próximo, mais o egoísmo fica contido. Ele não é destruído, mas ele é contido. A última foto que eu tenho aqui, por favor. Então, teve uma campanha em Cubati, Paraíba. Levamos um grupo de jovens para lá e nós íamos dormir 3 noites numa escola pública. E aí eu entrei naquela escola e me deparei com o banheiro aqui à minha direita. E o meu primeiro pensamento foi: espero que eu não seja escalado para limpar essa coisa podre. Estava fedido, estava horroroso. Vocês sabem que, assim, não tinha cuidado nenhum. Eu pensei: oh Deus, por favor, não me bota na escala desse banheiro. Aí vem uma jovem de João Pessoa, uma menina, depois de mim, eu fiquei sabendo depois. E ela passou pelo mesmo banheiro, podre, sujo, fedido, acabado, mal utilizado, mal cuidado. E ela pensou: eu vou limpar esse negócio. Aí, sabe aquela reunião no final da campanha que você começa a conversar e aí você descobre que é um idiota? Aí eu pensei: puxa vida, uma jovem que eu estou aqui para ensinar e ser exemplo e modelo, e eu falhei terrivelmente. Fiz o contrário. A mentalidade ali não era de servo, era: deixa eu me livrar desse negócio. Quer ser um servo de Jesus? Eu diria, se você realmente quer topar o chamado de Cristo, eu diria, seja radical e vai atrás dos serviços mais sujos para quebrar esse negócio ruim que a gente carrega aqui dentro. Essa tendência de olhar se o outro está fazendo ou não está fazendo, de não querer tal serviço, porque não sei o quê, de acabar com as desculpas e as razões para não fazer algo. Vai atrás do serviço que te deixa mais desconfortável e vai ali, não é para encarar o serviço ou a sujeira ou a pessoa difícil, seja o que for. Você vai ali para encarar você mesmo. E uma coisa que eu tenho aprendido é: quando eu encontro alguém com quem não bate o santo, como se diz, antigamente eu já fazia um julgamento e me afastava. Hoje eu penso: qual é a minha questão aqui? Eu não sei qual é a pessoa, mas algo nela bateu errado aqui. Qual é meu problema? Qual é a minha dificuldade? E em vez de me afastar, eu me aproximo. Por quê? Porque eu quero encarar a mim mesmo. E não quero deixar que as situações ou as complicações mandem no meu comportamento. Eu quero que Cristo mande.
Última passagem bíblica, 2 Coríntios capítulo 12, todo mundo conhece também. Espinho na carne, Paulo pediu 3 vezes para tirar esse espinho, era para que Paulo não se exaltasse com a grandeza que foi revelada para ele. Aí Deus vem com essa frase que é bonitinho, a gente canta, mas no fundo ninguém gosta. Versículo 9. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo vai e diz: de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. O nosso mundo gosta dessa filosofia aqui? De jeito nenhum! O nosso mundo pensa assim? Nunca! Você não vai ver nenhuma palestra que não tenha a ver com Deus e sua vontade, você não vai ver isso aqui não. Agora, para mim a pergunta difícil, o que é se gloriar nas fraquezas? O que não é, primeiro? Às vezes para pensar o que uma coisa é importante pensar no que não é. Então, não é ser vítima. Ok? Ser fraco não é dizer: aconteceu tal coisa comigo, por isso que eu sou desse jeito, não tem jeito que eu sou desse... Não é ser vítima. E nem é para usar como desculpa: eu sou fraco, o homem é fraco, o homem é assim mesmo. Não é isso. E nem é para chamar a atenção. Exponho a minha dificuldade, exponho a minha fraqueza, a minha luta, para que as pessoas façam: não é isso. Então me diga o que é. O que é se gloriar na fraqueza? Quem aqui sabe fazer isso? Ok, então vamos mudar a pergunta. Que é isso, Adriano? Próxima coisa que eu vou falar é esperar ele beber. Quem quer aprender a fazer isso? Sim? Vocês acham que eu vou ensinar isso? Eu não vou. Eu poderia aqui tentar descrever o que é. Eu poderia tentar criar uma definição, mas a ideia é a seguinte: quando eu sou fraco é que eu sou forte. Então, tem algo na fraqueza que me leva ao verdadeiro poder de Cristo. Porque ele falou aqui, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pensa comigo, a sua mente e a minha não compreendem isso aqui de forma natural. Então, o que precisa mudar? A palavra de Deus ou a sua mente? A nossa mente, alguma coisa precisa ser transformada aqui para que essa ideia faça sentido. Agora, quanto tempo levou Paulo para entender? Não sei, a gente está vendo um trecho bíblico, né? Eu não sei se foi dias, semanas ou meses, mas o ponto é, ele entendeu a ideia e por isso ele diz: sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições e nas angústias. E qual é o poder, qual é o prazer que ele sente? Não é a coisa em si, mas é o que, para onde a fraqueza leva ele. É o que ele faz, o que Jesus faz com a fraqueza. Porque o que acontece quando o ser humano acha que é, que tem, que vai conseguir? Cai. Aquele que está de pé, cuidado para não
cair. E aquele que sabe que é fraco, debilitado, limitado, o que ele vai fazer? Ele vai levantar e dizer: Deus, se o Senhor não estiver aqui, se o Senhor não for comigo, se o Senhor não abrir a porta, se o Senhor, então não vai ser feito. É a mesma coisa de agradecer pelo pão de cada dia. E acabou meu tempo. Eu agradeço pelo pão de cada dia. Então eu digo: Deus, obrigado pelo pão que o Senhor está me dando. E eu digo: Deus, eu só vou comer hoje à noite, não é porque a geladeira está cheia e nem porque a conta bancária está cheia. Eu só vou comer hoje à noite se o Senhor me der essa bênção. Por quê? Porque eu só vou respirar se o Senhor me permitir. Então, é se colocar totalmente na dependência de Deus. E a fraqueza nos lembra da dependência. E a fraqueza nos leva para encontrar a verdadeira fonte de poder, que é Deus. Que Deus abençoe. Obrigado pela atenção.